Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Conversa Agro. Meu nome é Roberta e lembramos que nós estamos disponíveis nas principais plataformas de streaming e no YouTube. Ressalto também que nossas gravações respeitam os limites de segurança contra a Covid-19. Hoje nós estamos, especialmente nessa gravação, sem o Luiz, né? Vamos sentir falta dele aqui, mas vamos continuar. Bom, nos últimos 2 anos a gente teve um desequilíbrio em valores e no mercado de grãos e bovinos. E para falar um pouco sobre isso, trazendo como tema aqui o contrato de compra e venda futura, a gente convidou o engenheiro agrônomo da Pátria Agronegócio, Ronald Macuco, que é natural do sul do Pará, onde atua na produção de gado de corte, trabalhou nos últimos anos na região de Sorriso, Mato Grosso, e mais recentemente está em Goiânia. É engenheiro agrônomo, sua atuação é focada nas negociações de grãos e bovinos no mercado físico e na montagem de operações financeiras para proteção de capital e na confecção de estratégias. Desde já, seja muito bem-vindo, Ronald. Bom dia, Roberta. Bom dia, Eduardo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos falar aí sobre esse boom das commodities. Muitas vezes é usada essa palavra, né? O que trouxe os preços para onde estão hoje, para onde irão esses preços. Tem tendência de continuar? Então vamos conversar um pouco sobre isso, os contratos futuros. Tudo bom, Ronald? Meu nome é Eduardo. A gente vai falar bastante desse tema, né? E eu acho que o primeiro aspecto que a gente podia já comentar aqui é o fato de que o que está acontecendo, né, na cadeia mundial que está fazendo esse desequilíbrio, né? O que está tendo? A gente tem uma crise aí energética que já acontece já pelo menos desde o começo da pandemia, talvez até antes, só que não estava tão claro. A gente tem um aumento de consumo dos alimentos também, né? Porque à medida que a pandemia aconteceu, as pessoas começaram a se alimentar mais por ficarem mais em casa, teve uma mudança de hábito. E a gente também teve um problema aí de restrição, né, da produção dos insumos também, né? A gente sentiu que com a pandemia as pessoas não conseguiram, as empresas, as indústrias, os próprios estados não conseguiram entregar aquela quantidade de insumos que eventualmente estava planejado inicialmente. Então nós vemos um aperto na cadeia, né, de insumos, e esse aumento na cadeia de insumos automaticamente dá um aperto também na cadeia da produção dos grãos e da carne, enfim, de linhas gerais. Então a gente vê, como o Roberto falou, um certo desequilíbrio, né? A gente não sabe exatamente hoje o preço certo de quase nenhum produto. Você pesquisa numa semana, está num preço, na outra já está no outro. Todos os relatórios de expectativas de grãos e de produtividade de alguma coisa também não têm acertado esse número também. E a gente está vendo, por conta desse desequilíbrio, que nos últimos 2 anos aconteceu algo raro, né? Que durante a colheita do Brasil, os grãos ganharam valor de mercado. Como você vê isso? Você acha que isso vai se manter? Historicamente era diferente? Por que a gente está vendo isso agora? Antes de passar a palavra, eu acho que aqui a nossa geração, para falar um pouco sobre isso, eu acho que dentro do que você vai acabar falando, eu acho que a nossa geração passa por dois episódios a nível mundial que as últimas gerações não viram, né? A gente tem um problema de uma pandemia, né, global, que realmente trouxe todos esses contornos que o Eduardo pontuou, e recentemente a gente tem um conflito na Europa, né, entre Rússia e Ucrânia, que também trouxe contornos mundiais, né, em que pese a gente tenha conflitos em diversas regiões do mundo, de forma a atingir todos os países do mundo. Esse é um dos principais dos nossos últimos anos, né? Nossa geração não viu passar por isso. E a gente está tendo que lidar com isso em todos os tipos de mercado, né? Em especial aqui dentro do nosso agronegócio, né? Certo. Trazendo até ali em meados de 2020, né? Foi onde dia 15 de março fecha tudo no Brasil, onde que o Covid-19 ele exatamente traz consequência para a economia mundial. E naquele momento, natural do mercado foi preços cair, sabe? Por quê? Aí, quando se olha hoje, isso menos de 2 anos, aí está com preço nas máximas históricas. Naquele momento, preços na mínimas do mercado. Petróleo negativo, a gente teve grãos trabalhando em Chicago abaixo de $8. Naquele momento, o Brasil teve problema inicial ali com uma cadeia. Será que vamos ter um consumo como era antes? E aconteceu, vamos dizer, a pandemia mostrou que o mercado se adapta ao momento, né? E exatamente logo em sequência o consumo volta a aumentar devido a pessoas ficarem em casa, e aí começou a consumir mais, e aí a gente vê um nível, e aí olhando para preço exatamente, a gente vê o nível de consumo aumentar em plena pandemia.
E logo em sequência, preços voltam a subir. Petróleo sai de menos negativo ali, volta a trabalhar em $40 o barril. Em sequência, soja também, em sequência pega esse momento aí de alta, né, um alto consumo, buscando se proteger, né, vamos se proteger os estoques mundiais. Outro fator que foi crucial e aí trazendo, a gente teve esse boom de consumo, mas a gente veio com 2 anos seguidos de safras pequenas. Então, olhando para o milho do ano passado, em safra 21, que em plena colheita a gente teve preços altos, por quê? Tivemos quebra de safra. Então, esperava inicial 84, 85 milhões de toneladas na segunda safra brasileira, a gente veio com um número de 62, 63 milhões. Em meados do ano passado, é a estimativa. E a gente, nesse boom de consumo, a gente não teve uma oferta de produto para suprir a demanda, né? Vamos dizer, equilibrar essa demanda. Infelizmente, a gente está com uma demanda aquecida. E essa demanda, ela vem nos últimos anos bem acelerada, só que nos últimos 2 anos a gente teve uma estabilidade do consumo mundial. Só que essa estabilidade, ela não foi suprida por uma oferta de produto, numa expectativa que o mercado precisa. A gente estava com safra de soja, olhando para o preço da soja especificamente, ali meados de outubro, setembro, quando a gente começa a plantar nossa soja Brasil, uma expectativa dos órgãos oficiais aí de 150 milhões de toneladas, Brasil soja, 148. E esse número agora, hoje, a gente saiu um relatório do SDA ontem, o relatório da Conab hoje, esse mesmo número está na casa dos 123 milhões. O relatório do USA ontem é 128 milhões de toneladas. Então estamos falando aí de um déficit de produto no mercado que não tem como ser suprido de uma hora para outra. Não se produz soja no mercado. E aí os preços que estão hoje, eles são preços factícios do momento que a gente vivemos. Não é igual o petróleo que você aumenta lá uma torneira e extrai mais petróleo do solo, né? Você tem que esperar um ciclo para poder acontecer, né? E trazendo a isso, Eduardo, acho que um ponto que a gente tem que pontuar preços, o que trouxeram os preços altos? O que trouxeram esses preços hoje para patamares, vamos dizer, Goiás, nós estamos no recorde de preço dos últimos, não tem valor histórico, não temos nada para comparar. CPEA, que dá indicação para Praças Paranaguá, exportação, estamos com números recordes. Estamos hoje, se falar aqui, a pergunta é, esses preços vão continuar? Preços recordes sempre traz correções muito fortes em sequência. Isso é natural do ciclo. Porém, a gente só vai ter uma nova safra entrando em meados de setembro. A safra americana começa a ser plantada agora em maio, abril ali, final de abril, começo de maio. A gente começa a ter áreas sendo plantadas nos Estados Unidos. Porém, essa safra só vem para o mercado em meados de setembro. Então, para subir a cadeia da soja hoje, tem um déficit, tanto o Brasil, a América do Sul tem um déficit de 33, 34 milhões de toneladas. E ele só vai ser suprido a partir de meados de setembro. A gente necessita que os Estados Unidos traga para a gente safras, pelo menos na expectativa que o mercado espera, 117, 120 milhões de toneladas. Se a gente tem uma safra americana que seja abaixo desses 118, 120 milhões, a gente tem um problema no preço, vai interferir direto no preço e a gente vai permanecer com esses preços em patamares recordes. Na verdade, eu não considero nem que o problema é no preço, né? Na verdade, o preço só vai refletir o problema que é a baixa quantidade de estoque para alimentação humana. A verdade é essa. E quando você olha quebras históricas, ela exige patamares de preço histórico. Sim. Eu sinto assim que a gente falando de preço e como que chega nesses preços, né? Como que é mundial, a sistemática desses preços, eu sinto também que internamente aqui, a alta dos valores de grãos, de arrobas, elas mascararam um pouco os problemas de custo de produção. Certo. Então, o que eu sinto, assim, que nos últimos 2 anos a gente teve problemas que, olha, o preço chegou a tal valor, você vendeu a soja num valor muito alto, você vendeu a arroba num valor muito alto, mas isso te impossibilitou, de certa forma, de reformular o seu negócio. No caso da pecuária, seja com a compra de novos animais, né, para engorda, para confinamento, para você fazer o manejo da pastagem, né, para você comprar insumo, para você comprar ração, para você comprar melhorias, né, adubação do pasto. No caso da soja, a produção de sacas também é um valor um pouco mais alto, e isso traz alguns problemas futuros para o produtor que não se organiza de forma a longo prazo, né? Como que você vê isso? Você vê esse problema de verificar só a ponta final do recebimento, sem levar em consideração o que isso vai trazer de transtorno para o custo, como um problema futuro para alguns produtores? Mas isso é uma pergunta, eu acho que olhar para o preço da arroba a 350 Praças Paulista, e quando você olha
o custo de produção, se você não olha o custo de produção, isso é algo que te deixa a desmerecer o ciclo completo, né? Sim. Infelizmente, o confinador hoje ele está passando com margens apertadas. Mesmo, e aí a gente tem outros fatores que influenciam isso indiretamente, o custo do dinheiro no tempo. A gente chegou a ter taxa de juros trabalhando aí em 2%, 3% ao ano, né? Quando se olha hoje, a gente está com essa mesma Selic, hoje a 12%, vai ter uma próxima reunião do cupom, deve trazer essa taxa para 12% ao ano. Então, isso também encarece o dinheiro no tempo. Olhando para o produtor, vamos dizer, ele tem que olhar o todo. Se não olhar o custo de produção, onde comentamos aqui, glifosato eu comprava a 18 reais, 20 reais, para corrigir muitas vezes uma planta daninha na minha fazenda. Quando eu olho hoje, esse mesmo produto custa 100 reais. Sim. Então, esse custo de produção, ele é muito... E aí eu estou olhando o custo de produção para a formação do preço do boi no final, né? Porque meu boi é formado pela minha reposição, entendeu? É formado pelo meu custo operacional e mais os insumos que eu uso. Agora, olhando para o preço em si, o produtor tem que usar ferramentas em bolsa, ou que seja, o produto a termo, que é muito usado, o boi a termo, e aí para a soja ele é muito mais amplo, que eu consigo fazer até com um prolongamento um pouco maior, eu consigo fazer soja olhando para 2023. Nós estamos falando aí de quase 12 meses olhando, vai dar um pouco menos, mas em 12 meses. Então, consigo fazer um prolongamento maior. Com o pecuária, muitas vezes eu consigo fazer um ciclo menor, vamos dizer, até olhando para quem tem confinamento, olhando ali para outubro. Então, usar as operações do boi a termo, que é direto com o seu frigorífico, é direto com o seu comprador, isso faz todo sentido. E olhar qual é a melhor ferramenta. O boi a termo é nada, eu garantir um preço para meados de outubro, um preço pré-fixado. Entendeu? E aí eu trago as operações em bolsa, olhando para essa garantir um valor, garantir a margem do produtor. Se minha margem ela é 20%, é 15% dentro de um ciclo, eu tenho que saber se eu vou chegar lá e eu vou ter ela, entendeu? Não adianta eu olhar hoje e falar que eu vou ter isso se eu não saber onde usar os mecanismos. Uhum. E a bolsa, junto com as operações, ela traz muita tranquilidade para fazer isso, Roberto. Eu posso vender um boi no físico, vender um boi no futuro sem ter necessariamente aquele boi no físico para cumprir meu contrato. Eu posso ir lá e garantir, ter 300 arrobas para vencimento tal mês. Sim. Eu posso ir lá e garantir um preço mínimo, e se o mercado continuar subindo, eu continuo participando de uma eventual alta. Se não, eu já garanto um preço mínimo e deixo travado. Isso é operações em bolsa, tem termos mais técnicos, são a call, operações de alta. Então, se eu olhando hoje para longo prazo, a gente está com um preço para outubro do boi a 345 na bolsa, nesse exato momento. O contrato futuro, o contrato disponível está 348. Uhum. Então, estou olhando para outubro, nós estamos falando em quase 4 meses, né, 5, um pouco mais, 6 meses mais ou menos. Então, já garanto um valor pré-determinado do meu boi. Posso travar esse boi a 345, vai ter um custo, um prêmio que eu vou pagar. Sim. Se chegar lá o boi e tiver 380, então quer dizer que eu participei dessa alta, se eu comprar um contrato de alta. Então, que subir acima dos 345, eu continuo participando. Ou vice-versa, eu posso fazer um seguro de baixa. É garantir um preço mínimo pagando um seguro. E você pode fazer os dois, você pode travar para baixo, né, com medo de que há uma inversão de valores e eventualmente começa a cair, depois você também comprar uma garantia também de alta também, então você trava a descida máxima do preço, mas você não trava a subida, como que funciona isso, né, nesse tipo de contrato? Vamos pegar o pecuarista hoje. O pecuarista, qual o risco dele que tem boi aí para entrega em meados de outubro? O risco desse pecuarista é o preço cair. Chegar lá, o preço que hoje está no mercado físico aqui no Goiás, em torno de 320, e Praças Paulistas 350. É de subir também, porque a reposição dele também sobe. Ele tem um risco de cair e subir boa. demais. Então vamos trazer esse ponto. Mas vamos pensar agora no primeiro momento. O risco dele, do boi, é o preço cair. Então eu vou lá na bolsa e garanto um preço mínimo para meados de outubro. Pego, vamos dizer, um boi hoje que custaria R$350 para meados de outubro, eu garanto que com R$5, vamos pegar um seguro, R$5 por arroba. Então tudo que cair abaixo de 345, eu coloco isso de rentabilidade no meu negócio. Uhum. Eu vou lá, pago R$5 num prêmio, garantindo esse seguro de baixa no boi. Então qual o risco dele? Ele teve um prêmio inicial, então no custo dele ele embutiu aí um valor de R$5, entendeu? Para garantir um boi a 345. Olhando para Praças Paulistas, olhando para o indicador CPEA que fecha com bolsa. Isso quem vai me garantir é a bolsa, a instituição financeira que está aí para fazer os acordos entre o comprador e os vendedores. Nada de relação física, são contratos que você faz com a bolsa. Já para ele repor o animal, e aí a gente tem que olhar, eu digo assim, como uma consultoria, como serviço da pátria, olhar o ciclo do mercado, muitas vezes é fazer também uma operação de alta pela quantidade de animais que você vai comprar. E aí ela vai ser bem menor do que a quantidade de você vai pegar uma arroba bem
menos quantidade de arroba, porque o animal que você vai repor, ele tem quantidade de arroba menores. Então, imagine que eu tenho aí 100 arrobas que eu vou travar na bolsa do animal adulto, em média 20 arrobas, animais. Quando eu olho pro animal mais jovem, eu vou fazer 50 arrobas só, entendeu? Porque um valor, você pode usar o seguro de alta, porque o risco da reposição é que ela suba. E se ela subir, eu uso o contrato em bolsa para adquirir isso. Essa coisa. E é interessante a gente falar sobre isso, né? Porque muita gente pensa assim, o boi tá subindo, a soja tá subindo, o produtor tá ficando multimilionário. E a maioria das pessoas não entendem que nossas cotações basicamente são todas em dólar, né? Quase tudo é em dólar. Só tem um fator que não é em dólar, que são os salários. Então, de fato, quando a soja, o boi, o algodão, a cana sobem, o produtor ganha um desconto maior, basicamente, nos salários que ele paga para os seus funcionários. Mas em todo o resto, tá tudo cotado em dólar. Então, se não acompanhar a cotação em dólar, na verdade pode ser que ele esteja até perdendo. Um exemplo. Nesse momento a gente está tendo uma subida muito grande aí por conta da guerra da Ucrânia e da Rússia, né, dos fertilizantes. É um preço que está cotado em dólar. Né? Se você não tem esse preço também aumentando na commodity em si, no grão, seja ele a soja, o milho, o trigo, seja o que for, você automaticamente está tendo uma margem mais apertada, porque em dólar a tua margem está apertando. O confinador, e aí olhando para o preço, vamos dizer, a gente olha a macro aí, esse problema da Rússia, como você comentou anteriormente, Roberto, o problema da Rússia ele vai interferir diretamente no meu custo de produção. Sim. Porque o meu fertilizante, ele vem 25%, 30% vem da Rússia, vem daquele, passa por ali, entendeu? E nesse momento nós estamos suspensos isso. Tem outros países que vão suprir, sim, mas no imediato a gente ainda tem muita incerteza. E quando eu olho para o confinador e até olhando para o meu custo, o cara que está no confinamento hoje, o custo dele é formado pelo grão. E o grão hoje está disparando. Sim. Infelizmente o milho, nós estávamos com milho aí, vamos olhar até para a Paz B3, nós chegou a ter milho ali em meados de fevereiro, milho na casa de R$90, até menos, 87 milho para setembro, quando você estava na bolsa. Hoje esse mesmo milho, nesse exato momento aqui, esse milho está R$98 na bolsa. Subiu R$10 em menos de 15 dias. O cara que vai formar o produtor, o gestor do confinamento, o gestor de um negócio pecuário, ele é influenciado. Mas o produtor melhorou a sua venda do milho. Sim, o produtor melhorou, mas e o custo de fertilizante? Ele adquiriu antes desse problema da Rússia aí com a Ucrânia? E ele travou isso no quê? Ele travou com o grão, porque se o grão subiu. Então, os mecanismos de bolsa, aí trazendo um exemplo, até olhando um pouco mais, olhando para trás, vamos dizer, depois você olha no retrovisor, fica fácil de você perceber o que fazer, né? Mas olhando atrás, o pecuarista, o produtor que vendeu soja a 150, 156 em meados de outubro, novembro, será que ele fez um mau negócio? Depende. Se você for olhar hoje, o preço está 180, 190 aqui no Goiás. Parece que foi, né? Parece que foi, mas muitas vezes se ele não tivesse nenhum mecanismo de bolsa, se ele chegasse agora na boca da colheita, que é exatamente o que está acontecendo. Boca da colheita, o produtor está vendendo a 190, porque teve um problema de safra no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, MS. Se isso não tivesse acontecido, esse produtor estaria vendendo. Olhando para o dólar que você comentou, nós estávamos com um dólar de 5,70 meados de janeiro. Hoje esse mesmo dólar está na casa dos 4,99, chegou a ter ontem. Então mudou bastante a precificação. E soja não caiu. Então usar as operações em bolsa, o produtor que vendeu a 150, pegar 3 a 5 reais dessa soja que vendeu lá em outubro. E aí a gente pode até precificar isso para o ano que vem já. Usar aí um seguro de alta, mesmo que o mercado continue subindo, você continua participando de um eventual alta, é isso que o mecanismo de gestão, de olhando para o RED, se casa muito presente, sabe? Eu quero pagar um seguro da caminhonete e não quero usar ele, mas um dia se a caminhonete bater, eu vou ter um seguro para me proteger do meu ativo. Essa questão toda que a gente vem falando aqui, esses últimos 2 anos tão atípicos, trouxeram muitas pessoas novas para o nosso mercado, né? Para o mercado do agronegócio. E eu sinto também que essa questão de você só verificar o preço alto também trouxe pouco cuidado com a parte que é a base, que é a parte do custo mesmo, né? E aí eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre isso, até trazendo para o nosso lado jurídico também, os cuidados que quem chegou agora no agronegócio tem que tomar a longo prazo. Por quê? Porque crises, elas fazem parte de qualquer negócio comercial do nosso país, qualquer atividade, né? A gente vai ter sempre momentos de crise. Claro, podem não ser tão abruptas quanto uma guerra e uma pandemia, mas momentos de crise, eles existem, né? E eu sinto, assim, que essa questão de nós travarmos valores futuros, pensando de uma forma um pouco mais conservadora, para manter o negócio a longo prazo, é uma questão essencial para quem chegou na atividade agora e busca se manter, né? Porque, embora tanto a agricultura quanto a pecuária elas sejam cíclicas de um ano,
né? Você tem safras ali de 6 meses, safrinha, que corresponde a 1 ano, você tem aí o ciclo de cria, engorda, recria e confinamento também ali, mais ou menos margeando 1 ano, 2 anos. Na verdade, a gente pensa na atividade do agronegócio a longo prazo, né? E se você não se organiza hoje, pensando a longo prazo, falando de contornos jurídicos aqui, você talvez se endivide ou traga tantas consequências para você que fica impossível você se manter na atividade a longo prazo, né? Só complementando, né? A atividade de produção de alimentos sempre vai continuar porque ela é a base da humanidade. Você que sai. E não queremos ser aqui trazer o apocalipse que os preços vão cair, sabe? O que estamos trazendo aqui é vocês olhando para a parte jurídica e de ter uma calção de estar bem seguro para fazer um negócio de longo prazo. Vamos pensar assim, quando alguém arrenda uma fazenda, uma terra, você precisa... 10 anos. 10 anos. Você quer que aquele cara dê muito certo para quem está arrendando e para também para o arrendador. Então, vice-versa. Contratos de financiamento, financiar uma colheitadeira são de 10 a 15 anos também. Então, o cara vai pensar no negócio dele dentro de 1 ano ou vai pensar dentro de 15 anos? Como é que ele vai pagar aquela máquina? Até como projeto de vida também. Se você começa uma atividade hoje, você já se endivida com ela de uma forma que você tem que sair da atividade, eventualmente você vai ter que começar outra, né? Então, assim, é um ciclo de cuidados que você tem que ter, e independente do valor, essa discussão do que é o valor final e o que é o valor de custo, ela vai precisar ser feita, né? Independente de qual crise estejamos passando, né? Sim. Meu querido, já caminhando já mais pro final, você tocou num ponto aí da Rússia, a gente também falou um pouquinho, mas pensando assim, como manejar risco nessa situação de crise de fertilizante? O que a gente pode fazer? Tem alguma coisa que a gente pode pensar para poder se defender um pouco desse problema? Ou já passou o cavalo já passou arriado e a gente já perdeu esse time, ou ainda dá para tentar salvar alguma coisa nesse momento? Não, dá. Acho que olhando para o produtor sempre dá, né? O produtor é um cara que acredita muito no fazer um negócio no longo em cima da hora. Em cima da hora, o produtor é bom nisso. O produtor é bom de fazer. Se tem alguém que faz bem, é o produtor, né? Eu acho que esse é o recado que fica, que o cavalo não passou. Acho que bateu o carro, mas o carro ainda está andando. Então, assim, dá para originar esse fertilizante. E aí, vocês talvez trazendo mais na parte jurídica, que seja pagamento à vista para ter o produto logo dentro do seu armazém, ou que seja numa CPR talvez física, e aí você talvez poderia discorrer um pouco sobre o que é isso exatamente, né? Para o produtor garantir aquele produto com o próprio produto dele. Então, para que esse produto esteja. Os valores não mudaram muito, a gente pode dizer assim, de começo de fevereiro até agora, dia 10 de março, os preços não tá aí na casa, a relação de troca não alterou muito, porque o valor da soja subiu também nesse período. Então ele estava com soja ali na casa dos 180, hoje a gente está com essa soja na casa de 189, 188, então tem uma valorização dos preços, porém o fertilizante hoje é a incerteza de ter esse produto para o ano do plantio. Isso pode afetar diretamente na produção, né? Na minha visão, assim, quem já tinha fechado os contratos está mais protegido. Não necessariamente a questão do pagamento, a pessoa tem que cumprir o pagamento, enfim, mas quem já fechou o contrato meio que já está um pouco protegido. Por quê? Quando a gente pensa assim, em caso fortuito, força maior, que é basicamente a alegação que algumas empresas podem pensar de evitar o cumprimento desse contrato de adubação, esse caso fortuito, força maior, tudo bem, a guerra é algo que não é possível de ser imaginado, não é possível de ser programado, inclusive é um dos exemplos que diversos autores dão nos livros deles de momento para poder utilizar esse tipo de instituto jurídico. Só que o problema é o seguinte, a gente aqui tem que fazer um nexo causal. Todo adubo do mundo vem da Rússia ou da Ucrânia? Não vem. Então é o seguinte, a não ser que o seu fornecedor seja ligado diretamente à Rússia e à Ucrânia, e aí está o nexo causal que vai autorizar utilizar o instituto, você não tem condição de suspender a obrigação sua de entregar aquele adubo. Pelo menos na minha visão. Então você precisa criar essa prova, esse liame, né, digamos assim, entre eu empresário, né, que tenho adubo para vender, tenho adubo a receber da Rússia ou da Ucrânia. E aí eu não consigo entregar para o meu produtor porque os mares estão fechados, a guerra está acontecendo. Você, de fato, tem ali uma forma de suspender a tua obrigação, porque é inimaginável. Agora eu sou outro empresário, comprei adubo de Israel, comprei adubo da China, comprei adubo lá do Canadá, comprei adubo sabe-se lá de onde, e eu não tenho contratos com a Rússia e com a Ucrânia. Que mar que está fechado no mundo fora do Mar Negro? Nenhum. Então, assim, não tem por que não entregar esse produto a não ser especulação. E aí, contrato é justamente para evitar a especulação e garantir segurança para as pessoas, né, continuarem
nas suas atividades, né? Olhando para preço, Eduardo, a gente está no momento a ter uma relação de troca muito interessante. Eu acho que é isso, até olhando também, travar uma safra futura, já começar a pensar em alguma venda casada com a compra dos seus insumos. Cruzar os dois, né? Faz muito sentido, até olhando, se você pega aí os últimos 6 meses, nós estamos na melhor relação de troca, aconteceu no meado de fevereiro e agora está acontecendo. Nós estamos saindo do curso de fertilizante aí, meado de outubro, novembro, em torno de só fertilizante, olhando, estamos de 16 a 18 sacas, agora estamos falando de 10, 11 sacas. Então melhorou muito o pacote em si. Quando você olha para os químicos, também teve uma melhor semente. Então são algo que eu acho que é momento. Eu acho que o momento é agora, tem que adquirir esse produto, porque você está numa safra de milho, já está sendo plantada, está colhendo o final da safra de soja. Então acho que o momento é agora mesmo, temos que fazer acontecer isso, a parte do fertilizante. E dentro dessa questão só de contratos aqui, para a gente finalizar, a gente sempre deixa a indicação que é o seguinte, é claro que a gente tem contratos aqui que eles se vinculam a outros, a gente tem contrato de fertilizante, a gente já tem contrato de entrega de uma grãos, cadeia. É uma cadeia, exatamente. O que a gente sempre fala é, se você, produtor, se vê numa situação de inadimplência, ou futura inadimplência, já procure renegociar suas dívidas, para que você não saia do mercado, né? Porque quando você antecipa uma negociação de algo que você vai ter que reestruturar, você cria condições de pagamento sem que você seja executado, sem que você perca, que você feche portas, né, com aquele mercado e tenha que eventualmente sair da atividade. E diminua a chance de você ter seu caixa atingido. Porque Exatamente. imagina um arresto bem no meio da sua colheita. Exatamente. Já arrebenta. E procurar, muitas vezes, vocês, na parte de olhando para essa parte mais de contratual, olhar como é que está também. Eu acho que antes do carro, antes de chegar nos vereditos, aconteceu, não. Esteja um acompanhamento de vocês. Acho que, olhando para a parte de vocês, acho que fazer isso no dia a dia é o que vocês orientam e estar junto com o produtor, junto com o seu cliente, né? Sim. Muitas vezes o que acontece hoje eu vejo, procura só depois que acontece. Não, tem um acompanhamento prévio antes até para se precaver, né? Exatamente. Ronald, muito obrigada pela sua presença. A gente agradece também a Pátria Agronegócio. Foi um prazer te receber aqui e falar dessa loucura que anda o mercado nos últimos 2 anos por questões que fogem às mãos do produtor, né? São questões globais, mas que influenciam diretamente as produções nacionais, né? Então foi um prazer te receber aqui, viu? Eu também gostaria de agradecer. A gente está vivendo um momento de muita incerteza, né? E tentar trazer um pouco de segurança, eu acho que sempre será útil, sempre será importante. As informações que você traz segurança para o produtor poder, de alguma maneira, se defender um pouco dessa loucura que tem sido o mercado nos últimos tempos aí. Não tem sido fácil analisar mercado nos últimos dias, assim, nos últimos anos, na verdade, nunca foi, mas agora tem vários agravantes, né? E a conectividade tem ajudado a informação chegar mais rápido, então a gente tem que estar bem calçado, que seja juridicamente, que seja na parte de gestão também, no que nós fazemos ali no dia a dia, trazer uma tranquilidade para comercializar. Não fazer um negócio, mas estar tranquilo que eu estou protegido. Então a Pátria está aí para cooperar com vocês no que precisar. A gente agradece aí pela oportunidade de estar trazendo um pouco de mercado. Eu sei que há muita coisa para se falar, mas no final do dia é para onde irão os preços, né? E aí a Pátria tenta antecipar alguns movimentos no dia a dia, trazendo segurança para o produtor rural e para quem está com a gente no dia a dia. Eu agradeço vocês, Eduardo e a Roberta. Não, é isso aí. Como disse, se precaver no momento de caos é a melhor segurança, né, que o produtor pode ter. Nos acompanhe nas principais plataformas de streaming e no YouTube. Muito obrigada e até a próxima. Até mais.